Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao lançamento oficial do site do Observatório de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, o OBDANT, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É uma grande alegria receber aqui, presencialmente, todos os parceiros, discentes e docentes, e de forma especial, damos também as boas-vindas aos que nos acompanham online, na transmissão no YouTube da Escola de Enfermagem da UFMG. Sejam todos muito bem-vindos. O OBDANT é um grupo de pesquisa da UFMG dedicado ao estudo da morbimortalidade por doenças e agravos não transmissíveis e de seus principais fatores de risco. Nosso trabalho é desenvolvido com responsabilidade ética, compromisso com a transparência e com o uso de abordagens inovadoras, sempre buscando produzir conhecimento e evidências que possam contribuir para o fortalecimento das políticas públicas e para a melhoria das condições de saúde da população. O site do OBDANT foi concebido como um espaço de apoio e diálogo com a comunidade científica, reunindo informações, dados, publicações, cursos, eventos e outras produções do grupo de pesquisa. Trata-se de uma plataforma em constante construção e aprimoramento, pensada para ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer a disseminação científica na área da saúde coletiva. Nesse sentido, dando início às atividades, convidamos para compor a mesa de honra do lançamento do site do OBDANT a professora doutora Sônia Maria Soares, professora titular da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e atual diretora da escola. A professora doutora Fernanda Penido Matosinhos, professora adjunta no Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, o DEME, da Escola de Enfermagem da UFMG e chefe de departamento do DEME. A professora doutora Débora Carvalho Malta, professora titular e pesquisadora da Escola de Enfermagem da UFMG e coordenadora do Observatório de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da UFMG. De forma remota, a doutora Letícia de Oliveira Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Passamos agora à saudação das autoridades institucionais e acadêmicas. Convidamos ao uso da palavra a professora doutora Sônia Maria Soares, a professora doutora Fernanda Penido Matosinhos, a professora doutora Débora Carvalho Malta e a doutora Letícia de Oliveira Cardoso. Fiquem à vontade para começar. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aqueles que estão conosco, né, acompanhando aí online. Queria uma saudação especial à nossa convidada aqui, a Letícia, que está aí hoje, né, representando o Ministério da Saúde nessa coordenação, né, dos agravos não transmissíveis. Cumprimentar a nossa colega e companheira, professora Débora, pela iniciativa. Cumprimentar a nossa colega e companheira também, professora Fernanda, que está à frente do departamento, do M, os nossos professores aqui presentes, os nossos estudantes, os nossos pós-graduandos, estudantes de graduação e pós-graduação, os nossos companheiros aqui das outras unidades acadêmicas também da nossa universidade, parceiros, né, que estão contribuindo para a consolidação desse grande projeto. E eu queria fazer um destaque especial, porque a professora Débora, né, realmente assim, chegou na nossa universidade no momento que Débora, né, foi depois prestar serviço ao Ministério da Saúde. Quando Débora retornou para a nossa escola de enfermagem, uma grande alegria a gente saber que nós estávamos, né, abrindo também outras frentes de trabalho que a professora Débora trouxe assim com uma possibilidade enorme de agregar pessoas. Então, eu queria destacar algumas questões, né, que envolvem o trabalho da professora Débora, sem, né, dizer do assim, né, daquela responsabilidade do compromisso que é assumido pela professora Débora.
mas eu queria destacar a simplicidade que a Débora traz nos trabalhos que ela realiza, a capacidade de agregar inúmeras pessoas, mas pessoas que ela agrega e que se comprometem nesse coletivo, porque não é muito fácil a gente agregar pessoas e as pessoas se comprometerem. E Débora consegue fazer isso com muita maestria. E a outra coisa que eu queria destacar é que Débora faz em nome do coletivo. Ela não faz em nome de demonstrar a potência e o conhecimento que ela tem. E hoje é muito raro isso, gente. Hoje as pessoas são vaidosas, querem estar em palcos, mostrar os seus trabalhos, Débora. Então, eu considero isso assim a essência que dirige o seu trabalho. A simplicidade, a capacidade de agregar, a capacidade de somar, a capacidade de demonstrar esse conhecimento a serviço, não só das pessoas que estão ao seu lado, mas de uma sociedade inteira. Então, a nossa universidade, não é à toa que Débora, né, ganhou recentemente o prêmio, né, de mulher cientista em destaque, um prêmio que chegou até tardio, né, porque na verdade Débora tem uma trajetória brilhante e Débora soma muito, não só para a escola de enfermagem, mas para a nossa universidade, agregando todos esses valores que a universidade às vezes ela é um palco também de vaidades, né? Mas Débora sabe percorrer esse caminho com simplicidade e trazendo pessoas e sendo inspiração e exemplo. Exemplo de trabalho, exemplo de conquistas, exemplo daquilo que nós precisamos muito na nossa sociedade, de trazer transformações potencialmente que, de fato, as pessoas, né, se sintam envolvidas e comprometidas. Então, assim, eu tenho uma grande alegria, né, de estarmos aqui nesse momento, né, nessa representação institucional e de dizer que nós temos, né, uma pessoa aqui na nossa unidade acadêmica que pode transmitir todos esses valores. Então, para nós é uma grande honra. E aí, quando você traz agora, né, a construção desse observatório, esse observatório é tudo que você tem feito na sua vida, né? Então, ele não é simplesmente um observatório que vai trazer pesquisa, que vai trazer, mas ele é um observatório de alguma forma do comprometimento que você tem, né, social com a vida das pessoas, com aquilo que vai agregar valor e conhecimento, e é uma plataforma que vai, né, ser transmitida não só aqui com conhecimento para o nosso país, mas também para o mundo, porque você se lança também para o mundo com as parcerias que você tem construído. Então, eu acho que é assim, tudo que eu falar aqui é pouco, Débora, tudo que eu falar é pouco, tá? Porque assim, né, eu vi o tanto que Débora estava no final do ano agora, a gente fez uma militância para conseguir recursos, e recursos que são extremamente caros, né, para os projetos que virão. Né, falar da violência, falar de doenças e agravos não transmissíveis, mas principalmente falar da violência, né, gente? O mundo ele está num ciclo de ódio e a gente precisa dar visibilidade a essas questões que estão, né, assim, atravessando o nosso país, a nossa sociedade, o mundo como um todo. E as pessoas, né, precisam de vozes, elas precisam de colocar isso, e não é só com a pesquisa, mas também com os resultados que isso traz para a nossa sociedade, que é a construção de política pública. Então, eu tenho certeza que esse observatório ele vai consolidar todo o trabalho que você vem realizando, um trabalho que não é só seu, é de gerações, e gerações que vão multiplicar isso. A coisa mais importante é quando a gente constrói alguma coisa e algo que a gente constrói pode ser multiplicado. E eu tenho certeza que você está multiplicando, né, em gerações e gerações que passam aqui com você, o seu trabalho, o seu exemplo, e que você continue sendo essa inspiração, né, não só aqui para a nossa universidade, mas tudo aquilo que você tem demonstrado em termos de conhecimento e alçado esses voos para esse país. Então, muitíssimo obrigado,
o meu reconhecimento e a minha gratidão. Obrigada. Então, bom dia a todos, a todas. Eu cumprimento aos membros aqui desta mesa, também a toda a comunidade que está aqui presente e a quem está acompanhando online, né, representando o nosso departamento de enfermagem materno-infantil e saúde pública, e dizendo que esse é um marco importante não só, né, para o Obdante, para o observatório, mas também para o nosso departamento, que tem uma grande honra de ter uma pesquisadora, uma mulher tão potente quanto a professora Débora Malta, né, reconhecida em Minas, nacionalmente, mas também mundialmente, né? Então, este é um marco importante para a nossa escola e também para o nosso departamento. Desde, né, a criação, obviamente, do observatório, ele é uma grande referência nacional, não só para produzir, mas disseminar essas informações em uma era que a gente vivencia tanta desinformação, não é? Em tantos âmbitos, então certamente ele contribui para que a informação que é produzida na academia ela alcance mais pessoas numa era de desinformação, numa era de fake news, para além das metodologias inovadoras a quem nós também reconhecemos. Então, o nosso objetivo aqui é parabenizar por mais uma ação tão potente, né, do lançamento do site do Observatório, que vai oportunizar para que essa informação chegue, de fato, não só para a comunidade científica, mas para a população, né, uma comunicação forte, uma comunicação correta, científica, porque muitas vezes as ambiguidades nos causam tantos, né, prejuízos sociais. Então, certamente vai ser uma forma de ampliar o acesso a esses dados epidemiológicos e a essas metodologias tão robustas. Então, a você, professora Débora, todo o nosso reconhecimento, todo o nosso apoio, e eu sempre digo a ela o quão ela é uma referência e o quanto ela cumpre, né, professora, essa função de agregar os colegas em todos os âmbitos, né, da saúde. Então, o nosso desejo é que mais essa iniciativa de pesquisa, mas que também de formação, de divulgação científica se fortaleçam, né, cada vez mais, ampliando esse nosso debate científico, que é tão importante, e fazendo com que a comunicação científica ela passe por novos moldes de narrativa, porque nem sempre a ciência chega a quem deve chegar, né? Então, conte com o nosso apoio e a você o nosso reconhecimento. Muito obrigada. Antes de passar para Letícia, eu gostaria de dizer que esse é um momento muito festivo, né? Então, agradeço imensamente a participação de todos vocês e dos que estão online, em especial o apoio institucional, né? Então, aqui representado pela professora Sônia, nossa diretora, né? Pela professora Fernanda Penido, a chefe de departamento, e pela Letícia Cardoso, né, nossa querida diretora do DAENT, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, né, do Ministério da Saúde, que, de alguma forma, representa esse apoio institucional do Ministério da Saúde e que, inclusive, de alguma forma, financia, né, uma grande parte desses estudos, né? Então, eu gostaria muito de agradecer e me sinto muito honrada, né, com a presença aqui da Sônia, da Fernanda, da Letícia e de todos vocês, né? Então, aqui, esse é um trabalho coletivo, né? Nós estamos lançando um site que reflete o trabalho do Observatório de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. E cada um aqui presente trabalhou intensamente nisso, né? Desde o pessoal do Comunica, que agora a gente está conhecendo pessoalmente, né, o Daniel e a Áurea, né, que eles vão ter a oportunidade também de apresentar e dizer da parte técnica, né, a cada um, né, dos nossos PIBICs, né, enfim,
Léo trabalhou intensamente, né, também com Daniel, o pessoal do Telesaúde que hospeda, né, a Bárbara e todas as PIBICs que pensaram cada um dos detalhes, né? O desenvolvimento de conteúdo, depois cada um vai apresentar aqui os conteúdos, né? Então, professora Gisele, professora Larissa, que trabalharam com muita dedicação no conteúdo da vigilância de Dante, inclusive hoje elas vão dar uma notícia, né, sobre o e-book que está em andamento, mas que já combinamos com a doutora Letícia de lançar em parceria com o Ministério em outro momento, né? O conteúdo de códigos Garbad, né, que foi desenvolvido pelo Renato, pelo Ademar, pela Érica, né? Então, todos pesquisadores muito dedicados, né? O conteúdo de inteligência artificial, então tem uma equipe imensa, né, trabalhando nisso, a Jussara, o Marcos, a Regina Bernal, o professor Gustavo, a Larissa, o Luiz, o Edmar, a Flora. Então, é uma equipe grande, bastante envolvida, né? Enfim, esse site, como a professora Fernanda mencionou, é a nossa contribuição para a qualificação das informações, né? Então, hoje não basta fazer comunicação científica por meio de artigos, né? Por meio de publicações científicas. Nós temos que ter outras formas de divulgar, e eu acho que é um aprendizado. Enfim, nós vamos, inclusive, mandar para o departamento isso como um projeto de extensão, para que a gente faça de forma continuada. Nós estamos aprendendo, inclusive, né, com Rosânia, com a Larissa, a trabalhar os conteúdos no Instagram, mas o site ele tem mais potência, porque ele reúne tudo que esse grupo publica, e depois vocês vão ver, inclusive, as publicações agora, elas estão disponíveis também. Você pode, por palavras-chave, recuperar tudo, né? E a gente também está no site fazendo a conexão com o Instagram, para que isso tenha alcance, né? E a gente faça a disputa por evidências, e eu acho que isso ficou muito claro durante a pandemia, né? O que nós tivemos foi a anticiência, a negação da ciência, e por meio de redes sociais. Então, eu acho que agora a gente tem que entrar nessa disputa, produzindo informações de qualidade por outros formatos, né? Formatos de rede social que nós não sabemos, e quem sabe é essa meninada, são eles que, né? Então, é a Tereza, é o Léo, é a Esther, são os meninos da iniciação científica e do mestrado, da nova geração, que estão cuidando do nosso Instagram. Eu não sei postar coisas no Instagram, né? Então, são esses meninos que estão produzindo esses conteúdos, e que a gente, enfim, possa ter outros formatos, né, para divulgação. Há uns meses atrás, eu estava num debate, até na pós-graduação da saúde pública, e aí um dos alunos, porque antes a gente conhecia o professor pelo número de publicações, pelos artigos e pelas citações. Aí ele virou e falou assim: eu acompanho o Instagram de fulano, e aí eu sei o que ele está produzindo. Hoje os alunos, até os alunos, a referência deles não é mais a nossa produção científica, mas o que está no nosso Instagram. Eu falei: gente, eu não tenho Instagram, pessoal. Aí eu entendi a necessidade da gente construir isso de forma coletiva, onde a gente possa armazenar os nossos conteúdos no Instagram, mas o Instagram é isso. E agora com os Reels, né, aquilo lá fica 24 horas, né? E no site você consegue armazenar, e a gente conseguiu perceber que até alguns livros que a gente tem de referência, às vezes eles desaparecem, às vezes eles estão lá no site do Ministério da Saúde. Há pouco tempo a gente publicou um livro de avaliação das experiências da Academia da Saúde, de atividade física, e ele estava no site da Sociedade Brasileira de Atividade Física.
que foi onde nós lançamos em parceria. E ele desapareceu, e simplesmente essa obra ficou invisível. Então, nós pedimos para o Daniel da Comunica, não, então vamos criar uma seção lá para a gente alojar também as nossas referências na Dante, né? Mesmo o plano de enfrentamento das doenças crônicas antigo, né? Agora o foco é no plano de Dante, que é correto, mas tem toda uma contribuição prévia, né, do ponto de vista histórico, né? Então a gente também colocou uma seção para armazenar todas essas referências históricas que nós temos, que às vezes não tem espaço quando você, enfim, refaz o site, às vezes do Ministério ou de outras instituições, essas obras, o link fica perdido, quebrado, né? Então é isso, eu estou muito feliz, eu acho que é um dia festivo, daqui a pouquinho a gente vai apresentar na mesa para vocês terem ciência do que é isso, mas eu entendo isso como um dever nosso agora, né? Então, para fazer ciência, além de publicar artigos, publicar livros, a gente também precisa publicar conteúdo para as redes sociais, né? E é um aprendizado cotidiano. Rosânia está ensinando muito a gente nisso, né? Como comunicar isso para outros públicos, né? Para a população em geral. Então é isso. Consultem o site, né? A gente até ousou e colocou lá também Fale Conosco, que eu não sei como que a gente vai conseguir responder isso, é uma ousadia, né? Que a gente vamos deixar um PIBIC, né? Talvez a Tereza, a gente não sabe, para fazer as respostas. Mas, enfim, pode ser um desafio, né? Toda vez que a gente abre um canal, a gente não sabe qual que é o tamanho disso, né? Mas queria mesmo dizer o tanto que eu estou feliz, né? Com a presença de cada um de vocês, com o apoio cotidiano, né? De cada pesquisador do nosso grupo. E o apoio institucional, né? Então, o FMG. E agora eu queria passar para a Letícia e dizer também da nossa felicidade e emoção de, nesse momento tão importante para a gente, contar com a participação da doutora Letícia Cardoso, né? Diretora do DAENTE, da SBSA, Ministério da Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Letícia. Acho que a professora Sônia quer. Aqui, gente, antes de encerrarmos essa mesa, eu queria muito agradecer o Júlio, aí que está aí colaborando nessa transmissão, e a Rosânia, não sei se vocês sabem, os técnicos administrativos estão em greve por causas muito justas, pautas aí que precisam ser encaminhadas, e o Júlio, essa nossa atividade é considerada essencial, e agradecer a sua colaboração, viu, Júlio? E também a Rosane e todos aqueles que estão nos apoiando. Obrigada. Agradecemos às autoridades pelas palavras e convidamos os integrantes da mesa a retornarem a seus lugares na plateia. Pedimos gentilmente que a professora Débora Malta permaneça conosco, pois dará sequência com a apresentação do lançamento do site, e convidamos para compor a mesa Daniel Casagrande, da Agência Comunica, que participará deste momento. Fique à vontade para iniciar, Daniel. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Estou vendo a professora Larissa, a professora Gisele, que a gente trabalhou, e lutou muito, trabalhou muito para um Brasil que a gente tem hoje, que realmente tem os seus méritos, tem seus defeitos e seus méritos também, num Brasil atual. Então, trazer isso para as novas gerações, para que essas pessoas também que não tenham tanto acesso à universidade, que realmente está cada vez mais elitizada, se eu posso dizer assim, porque realmente a nossa também é um ponto muito central. Então, conseguir trazer essa luz de esperança para todo mundo e começar a entender e começar realmente a comunicar com esse pessoal, com a sociedade como um todo, é bem complicado, é muito difícil. Então, primeiramente, parabenizar por essa estratégia, por essa ação que você tomou. E a gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais pontos da comunicação, que acho que sem dar esse pontapé inicial não tem como a gente desenvolver os próximos passos. Então, a gente vai falar um pouquinho de logo. Eu não vou me delongar muito aqui, não. A gente poderia dar realmente uma sessão só para falar de logo, de questões técnicas, mas eu gosto de trazer uma coisa mais humana. Então, acho que dá para passar que quando a Débora trouxe para a gente... Esse passador está funcionando? Então, ótimo. Aqui, eu acho que foi demais isso. Então, quando a Débora chegou para a gente com o projeto do Obidante, foi um desafio que ela trouxe, porque realmente é um observatório, uma área bem técnica da saúde, até para a gente entender e estudar, demandou um tempo considerável de realmente entender qual é o projeto. Então, veio com realmente a primeira logo, e é uma logo que traz um significado muito grande, porque eu sempre gosto, quando a gente trabalha com projetos, a gente tem mais de 10 anos, né, Áurea, que a gente trabalha junto com projetos dentro da Federal e de outras federais também, a UFRJ é uma que a gente está trabalhando atualmente num outro projeto de educação, mas, enfim, toda vez que chega com um rebrand de marca, a gente tem um cuidado muito especial, porque essa logo, gente, ela não foi feita por acaso. Eu tenho certeza que foram estudantes ou professores que dedicaram um tempo e uma energia para desenvolver ela. Então, a gente não pode pegar e simplesmente descartar como se fosse um produto, realmente uma arte comercial, alguma coisa banal. Ela é realmente uma arte que traz muito significado. Então, quando a gente tenta trazer esses pontos, a gente coloca esses 4 pontos centrais. A gente começa com as cores, que são realmente pensadas, foram trabalhadas para realmente trazer essa paleta de cores. A gente fala um pouquinho dos elementos. Acho que fica mais fácil eu falar ali em cima do que ficar olhando para a tela e falar. Só um minutinho.
Foi. Então, ótimo. Então, a gente fala aqui dos elementos que são de suma importância. Eu acho que quando realmente é pensado cores e elementos, a gente começa já a ter realmente um primeiro caminho do que é uma logo. Mas acho que esses 2 pontos aqui, que vocês vão ver que está tampado pela caixinha da professora Letícia ali, e a parte de baixo, que é a identidade e a memória. Toda vez que a gente tem realmente uma composição de logo, a primeira coisa que acho que todo projeto deseja é ser representado por aquela logo. Não é simplesmente, igual eu comentei, algo que a gente desenvolve e descarta. Então, quando se reúne um grupo de estudantes que tentam, ou professores que tentam realmente trazer aquela potência da logo para o projeto, é realmente trazendo um pouco de si e trazer essa identidade para a comunicação do projeto em si. Então, igual eu comentei, o primeiro pontapé inicial de uma estratégia de comunicação é a logomarca. Acho que sem a logomarca fica muito difícil você tentar desenvolver qualquer outro tipo de solução e de produto. Então, quando a Débora trouxe para a gente, esse foi o primeiro desafio. E a gente, como comunica, como a equipe, que a gente tem os nossos designers, a nossa equipe que pensa nisso, a gente sempre tem um cuidado especial para trabalhar com isso. Então, foi uma iniciativa bem legal, um projeto bem desafiador. Fizemos várias propostas, o pessoal do Bidante viu, discutiu, a gente trouxe de novo para a mesa. Mas esse é o ponto inicial que a gente sempre desenvolve e sempre parte para desenvolver uma logo de um projeto tão importante como esse. Então, reunindo todos esses 4 tópicos, todos esses 4 pontos, nós vamos para mais um, que é realmente entender o propósito. Porque eu acho que sem propósito a gente não consegue sair do lugar para o desenvolvimento de uma comunicação efetiva e estratégica. Então, o que a gente trouxe para dentro da agência foi por quê, o que e como. Eu acho que se a gente subir um pouquinho essa caixinha do Zoom, dá para ver. Mas essas 3 perguntas são importantes para o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação. Porque não adianta a gente também trazer todos os elementos, toda a identidade, mas sem entender o propósito daquele projeto. Então, baseado nisso, se a gente consegue seguir o caminho de entender primeiro para dentro o porquê daquele projeto, o porquê daquela logo que vai surgir, depois o como e o que, a gente consegue transmitir o que a gente precisa de forma simples e que consiga chegar realmente em toda a sociedade, não focado apenas no meio científico ou um nicho específico da sociedade. Porque propósito, acho que todo mundo na vida tem propósito. Então, se você consegue entender o propósito do outro, fica mais fácil. Você abre canais de comunicação, que é o mais importante quando você desenvolve uma logo que traz algum significado e consiga transmitir de forma bem sutil o que você precisa. Então, nesse sentido, quando a gente coloca a logo do Bidante no centro para entender o propósito, que vem aí realmente as atividades e o desenvolvimento da equipe. Deixa eu passar aqui mais um. Então, qual que é o propósito hoje do Obidante? Que a gente entende de forma mais macro. É lógico que a gente pode quebrar isso em pequenos subpropósitos, mas é realmente fortalecer a saúde pública brasileira. Acho que foi a professora Letícia que falou que a gente veio de um período aí que a saúde pública foi fortemente atacada, com fake news, com uma pandemia que veio realmente para estremecer as relações. E é uma coisa que a gente notou até como comunicação, até como agência de comunicação, foi como o SUS, naquele momento, ele conseguiu resistir a esses ataques. Como que o brasileiro, mesmo o brasileiro com uma escolaridade não tão alta, entendia a importância do SUS. E eu tenho certeza que, por esse ponto específico da comunicação, conseguiu se resistir tanto naquela época do que poderia ter acontecido de pior, se não tivesse realmente essa cultura do SUS aqui no nosso país. Então, esse tipo de comunicação, que é o que a gente pensa e entende como uma comunicação estratégica correta para um projeto desse. Então, se a gente consegue transmitir que o Obidante, a ideia principal dele, o cerne dele, é realmente fortalecer, agregar, trazer uma qualidade para a saúde pública brasileira, nós já saímos ganhando, no sentido de nós estamos ao lado da sociedade, nós queremos agregar para a sociedade, nós não queremos tomar, nós não queremos prejudicar, nós realmente queremos fortalecer essa saúde pública brasileira tão importante nesse momento. E aí depois vem a parte da Débora, que é com a expertise. Como que a gente faz isso? E aí realmente é com ética, metodologias inovadoras, todo esse trabalho de pesquisa acadêmica que eu não posso nem sequer pincelar aqui, porque, nossa, é muito conteúdo. E eu vou te dizer mais, viu, Débora? Tem conteúdo para muita coisa. Não é só rede social, nós temos podcasts, nós temos chamados no YouTube, que dá para fazer, dá para gerar muito conteúdo, gente. A academia brasileira ela é muito rica em conteúdo e eu acho que a gente trabalha muito pouco essa comunicação. A gente escuta muito, a gente às vezes está num carro querendo escutar alguma coisa de qualidade
e às vezes não sabe aonde chegar, aonde tem que ir. Então, eu acho que se a gente conseguir trabalhar isso e trazer isso para a nossa sociedade de forma simples, igual vocês estão propondo com o site, mas também com outras plataformas, eu acho que ganhos imensuráveis assim, para a comunicação de um projeto tão importante quanto esse. Então, a expertise aí com a ética e metodologias inovadoras para cobrir toda essa parte do observatório é super importante. E aí acho que a última pergunta ela fica fácil de responder quando você entende o propósito, entende como o que realmente já é o próprio observatório. É o observatório das doenças e agravos não transmissíveis, ou seja, já traz já para o público o que precisa, o que é o produto final. Você não precisa empurrar naquele público o que o seu produto faz. Só de você entender o propósito da expertise, as pessoas já começam a entender. Então, foi nessa ideia de trazer todos esses pontos e trazer isso numa mesa que a gente chegou na logo do Obidante atual, que é a logo nova, que é o que vocês estão vendo aí no material. A gente fica até feliz de ver o material, o bottom e também os cartazes lá fora com a logo nova que a gente propôs. Então, ela é uma logo que traz mais significado, ela reduz um pouco a questão visual, porque a gente sabe que não pode deixar muito poluído. Então, como uma comunicação estratégica, ela puxa isso, deixa bem limpo para realmente facilitar a comunicação, que a gente sabe que a nossa cabeça ela tem esses dois momentos, né? Um momento de pensar mais e um momento de agir mais. Então, se a gente consegue deixar mais fácil a visualização e para a pessoa absorver aquilo, é um ganho do projeto. Então, a gente propôs isso, mas sem perder também os elementos e as cores e toda a história que tinha da outra logo. Então, vocês vão ver que a tonalidade dos vermelhos estão compostas ali. A gente tem os elementos do mapa do Brasil que estava na outra logo e realmente o nome que traz toda a significância do projeto. Então, isso tudo compõe a nova logo, que é um passo dentro dessa, igual eu comentei, dessa estratégia gigante de comunicação para o projeto. É um passo e é um dos passos importantes, que é o passo inicial que você dá para desenvolver qualquer outro tipo de material, seja nas redes sociais, seja no site, seja materiais físicos. Eu acho que isso traz esse ponto cerne que a gente está aqui hoje para conseguir realmente fazer um lançamento de um site sem a gente ter desenvolvido primeiro, passado por esse processo de desenvolvimento de logo, não é permitido. Então, com isso, a gente ganha também outros pontos, outras frentes, igual eu comentei, para realmente ter uma permissividade maior na sociedade. Às vezes, vocês vão ver isso com o passar dos anos, e igual eu gosto de brincar, né? Acho que uma logo é igual um vinho, ele precisa realmente envelhecer para ganhar corpo. Vocês vão ver que daqui a algum tempo, o nome Obidante nem ia precisar aparecer mais. O ícone ele já vai representar muita coisa. A pessoa vai ver o ícone, ela já vai ter a sensação, ter o sentimento daquela logo. Então, cabe a gente, por isso que eu comentei, Débora, que é um momento importante, porque a partir de agora que você lança isso, divulga isso, aquele sentimento que as pessoas vão ver o símbolo, ela tem que ter um sentimento positivo, para criar realmente um vínculo com aquilo. Quando a gente vê a logozinha lá do SUS, quem realmente teve experiências boas, quem entende realmente o propósito do SUS, tem uma sensação bacana, tem uma sensação gostosa quando você vê aquilo. E eu acho que esse é o desafio agora do Obidante. Talvez trazendo mais conhecimento, uma abordagem que possa permitir também as pessoas entenderem o propósito do projeto, que é um desafio bem grande, porque é um tema bem técnico, eu conheço isso, eu entendo, a gente trabalhou com a professora Larissa Gisele nas planilhas lá dos vídeos, e é realmente uma coisa bem densa. Eu que sou da área de exatas, consegui entender de forma fácil, mas qualquer outra pessoa que não entenda isso é complicado. Então, é realmente com um vídeo, que é uma das ações do Vigidante, é uma forma da gente trazer isso de forma mais clara e mais tranquila para o restante da população entender. E aí vocês ganham, nesse aspecto, essa possibilidade de aplicar outras formas da logomarca em outros materiais. Então, a gente pode usar o ícone para as redes sociais, podemos usar os elementos de destaque, igual vocês estão vendo no fundo da apresentação, para compor isso tudo, e, lógico, para culminar num ponto central, que é realmente o propósito do projeto, que é o que a gente está querendo trazer as pessoas para entender. Então, eu vou encerrando essa parte aqui da logo por hora. Eu acho que é um tema bem grande, eu agradeço demais a oportunidade, dá para a gente discutir mais, a gente está à disposição como empresa para ajudar vocês nessa estratégia de comunicação corporativa, que é uma coisa bem extensa, trabalhosa, realmente tem que entender. Eu acho que até um ponto central, que a inteligência artificial está vindo aí, está mudando uma regra do jogo. Não sei se Instagram e redes sociais vão durar tanto tempo assim mais. É um estudo que a gente está até fazendo dentro da agência,
porque realmente as questões de inteligência artificial estão mudando o jogo. As pessoas não estão acessando mais um Google, um buscador, ou acessando até uma plataforma como acessava antes para descobrir um produto, estão indo direto na inteligência artificial. Então, talvez uma estratégia de comunicação em vez de você trabalhar com conteúdos apenas para humanos, agora a gente vai pensar trabalhar conteúdos para inteligência artificial e entregar para humanos, porque é uma forma diferente de abordagem de comunicação. Não adianta criar realmente só conteúdos humanos nesse sentido, a gente vai ter que entender os gatilhos da rede social, porque, no final das contas, é um humano utilizando a inteligência artificial. Mas como que aquilo pode chegar através dele, utilizando essa plataforma, que é muito potente. Acho que todo mundo viu aí como mudou a regra do jogo a inteligência artificial. Então, lógico, a inovação na comunicação em qualquer outra área está sempre ocorrendo e cabe a gente aqui, junto com o projeto, estar à disposição para ajudar e realmente trazer essa ideia e a melhor forma e a melhor estratégia para a gente fazer um planejamento assertivo e um desenvolvimento igual foi do website, que foi um sucesso. Obrigado. É uma alegria conhecer Daniel e Áurea pessoalmente, né? Foram muitos meses, quase um ano, né? Que nós estamos aí trabalhando. E aí, realmente, a logo ficou muito bonita, o site muito bonito. E aí nós falamos, não, Daniel e Áurea, a gente quer que vocês estejam no lançamento, até para que vocês possam passar também esses elementos técnicos, né? Porque é isso, a gente tem a expectativa de que essa logo ela possa também comunicar por si, né? Então, o que a gente pensou? Agora eu vou apresentar o site, né? E também falar um pouco do histórico, né? Por que a gente chegou até aqui, né? Nós somos um grupo de pesquisa. Nós temos 2 linhas de pesquisa, o Observatório de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e o Carga Global de Doenças. Né? São 2 linhas de pesquisa registrados no CNPq, mas, enfim, essa é uma construção coletiva e que eu queria também recuperar um pouco isso antes de passar para cada um dos 4 grandes eixos do projeto. E apresentar um pouco o site, mas depois eu acho que vocês vão estar lá olhando e tal. E lembrar também que esse é um evento de extensão, tá? Então, a gente registrou o evento, especialmente isso para os PIBICs, né? Isso ter também um certificado do Senex vale para vocês, né? Mas quem tiver online, também quiser baixar esse formulário, está valendo, né? Então, você pode... foi. Então, eu vou falar um pouquinho do observatório. Peraí, que eu estou passando na direção errada. Tá, não só para os PIBICs, todos os presentes, por favor, mirarem no QR Code. Depois a gente coloca de novo o QR Code, né? Bom, mas falando um pouco da trajetória, que eu acho que já foi apontado, mas eu entrei na universidade em 2002, logo em 2004 eu fui cedida pelo Ministério da Saúde e tive a honra, né, de participar, então, da equipe da Secretaria de Vigilância em Saúde, com o doutor Jarbas, né, doutor Fabiano, e uma equipe muito dinâmica, e a gente teve a oportunidade, né, eu acho que no momento também que o país se transformava, né, eleição do presidente Lula, e eu tive a oportunidade de ficar em 2 mandatos do presidente Lula e 1 mandato e meio da presidenta Dilma. E com isso, enfim, era um mundo em transformação, onde o tema da transição demográfica, transição nutricional e epidemiológica colocava em evidência o tema das doenças crônicas e das violências. E a gente teve a oportunidade de criar muitas coisas, né, com uma equipe
muito ativa, né? Enfim, em termos de inquéritos, né? Estruturando. Foi em 2003 que foi criada na Secretaria de Vigilância em Saúde a coordenação de doenças e agravos não transmissíveis, né? Então, isso foi definitivo, porque para essa coordenação nós precisávamos de evidências, precisávamos de sistemas de informação potentes, né, de inquéritos, e isso foi sendo, de alguma forma, criado durante esses anos, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar à frente desse trabalho por 12 anos, né? E foram muitos inquéritos implantados, né, além da gerência do SIM, do SINASC, e também muitas parcerias nacionais e internacionais, né? Eu tive a oportunidade de representar o Ministério da Saúde na OMS, na OPAS, no Mercosul, e sempre com essa temática. Nós tivemos enfim, também a tarefa, né, o dever de fazer a primeira versão da Política Nacional de Promoção da Saúde, que mostrou também para os novos caminhos, né? Um apontamento muito importante, não só com foco na assistência, mas, enfim, como é que são priorizadas outras temáticas da alimentação saudável, da prevenção do tabaco, do álcool, toda a temática da mobilidade urbana, da cultura da paz, do ambiente sustentável. Então, são pautas novas que passaram a ser financiadas, o plano de enfrentamento das doenças crônicas, né? Então, eu tive a oportunidade, junto, né, na época também era o ministro Padilha, que volta agora, né, a presidenta Dilma, de lançar na ONU, né, a primeira versão do plano de enfrentamento das doenças crônicas. Isso é muito potente. Só Brasil e China que levaram seus planos de enfrentamento das doenças crônicas, né? Então, isso também com toda uma visibilidade internacional. Além do compromisso, o Brasil hospedou, né, foi a minha última atividade no Ministério da Saúde, a reunião da ONU de Segurança Viária, né? Então, com todo um compromisso também de reduzir, né, os acidentes de trânsito, os sinistros de trânsito, né, na terminologia atual, em 50%. Então, a gente hospedou a reunião do meio da década, né? Isso depois também foi com o compromisso do ODS. E eu acho que outra grande ação coletiva foi a invisibilidade das violências domésticas e a gente conseguir inserir no SINAM, em 2011, a notificação compulsória das violências. Bem, tudo isso foi sendo transformado, incorporado, então o SUS ele tem uma característica, né, por ser Sistema Único de Saúde, trabalhar de forma integrada, então, nas pactuações da tripartite, isso vira, de alguma forma, política pública, né? Então, nós também conseguimos avançar a pauta de municípios e de estados, e também esse eu acho que é um dos fluxogramas que eu tenho mais prazer de apresentar, porque ele significa, de fato, toda a possibilidade de monitoramento das doenças e agravos não transmissíveis por meio de inquéritos. Isso aqui significa uma série de parcerias, né? Por exemplo, os inquéritos domiciliares, né? Eles são executados pelo IBGE, né? Então, Letícia está lá na quarta-feira lançando a PENSE, né? Junto com o IBGE. É uma política de Estado, né? Que a gente conseguiu lá em 2009, né? 2009, 2012, 2015, 2019 e agora 2024, né? É muita potência. São 5 pesquisas de escolares que permitem que a gente faça o monitoramento, né, dos agravos à saúde, dos fatores de risco dessa população. Pesquisa Nacional de Saúde, né? Então, a gente só tinha um suplemento, né, dentro das PNADs, né, em 98, 2003 e 2008. Ontem nós tivemos nessa sala aqui, né, nesse auditório, o lançamento, né, do plano de epidemiologia para o próximo quinquênio, né? E a gente lembrou, inclusive, disso. O encontro, né, lá na Fiocruz, em 2007,
apontava um inquérito nacional de saúde, né? A gente chamava o INS, que se transformou em 2013 na PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, parceria Ministério da Saúde e IBGE. Isso é de grande potência. 2013, né? Então eu coordenei isso junto com a professora Célia Landman. Depois, em 2019, eu apoiei, já não estava mais no Ministério da Saúde, e agora está sob a coordenação da Letícia a execução dessa pesquisa esse ano, 2026. E essa pesquisa muda tudo, né? Inclusive com um componente laboratorial, foi feito lá em 2013, e agora a Letícia está com essa incumbência de incluir em 2026, né? Foi aí a tese da Carol. Ou seja, tudo isso é insumo para a pesquisa pública, para evidências, né? Para que a gente, enfim, tenha mais evidências e possa melhorar as ações do Sistema Único de Saúde, né? O inquérito telefônico Vigitel começou lá em 2006 com um desafio que o professor Carlos Augusto Monteiro levou para o Ministério da Saúde, né? Para o Jarbas e para mim, falou, olha, eu já estou fazendo isso há 2 anos lá na USP, mas não cabe mais na USP, isso tem que crescer, eu não posso fazer só para uma capital, eu sei que dá certo, mas vocês precisam assumir. Assumimos a partir de 2006, e está aí até hoje, né? 2024, com novos desafios, agora incorporando celular, né? Então eu tive a oportunidade de coordenar isso entre 2006 a 2015, né? Agora está nas mãos do Ministério da Saúde, o professor Rafael também está apoiando, né, o Ministério da Saúde. O Viva Inquérito, né? Então, a gente começou lá em 2006, nas portas de entrada da urgência, ficou parado, né? O último tinha sido 2017. Naísa e Letícia tomaram isso, né, como missão, e já vai ser lançado agora o inquérito que foi feito em 2024. Ou seja, tudo isso virou política pública, né? Então, não é política de governo, é política de Estado, né? E nesse componente do Viva Inquérito, nós também iniciamos, a partir de 2011, o Viva Contínuo dentro do Sinam, né? Enfim, com isso nós temos... voltando. Uma série muito potente do Vigitel, 17 anos, né? A série da Pense, agora com a Pense 2024, então vai ser transmitido pelo IBGE, tá? Online, na quarta-feira, vocês podem estar acompanhando, né? A Pesquisa Nacional de Saúde, 2 edições, a gente já está, né, com a Letícia aí cuidando do campo, né? O Viva, né? Então, também com essa nova edição em 24, os resultados vão ser lançados agora. Trouxe aqui também o primeiro plano de enfrentamento das doenças crônicas, né? Nós lançamos, então, em 2011, na Assembleia da ONU, em setembro de 2011, e o Ministério revisou e ampliou, porque o plano era 11 a 22. Agora, em 22 até 30, com novos compromissos, né, atualizando com os ODS, e é esse caderno que daqui a pouco, né, a Gisélia vai dar notícias, e em breve também a gente está lançando, junto com o Ministério, todo o monitoramento, né, dos indicadores, né, por meio de planilhas eletrônicas, mas facilitando o trabalho aí de aferição das metas. Aqui o plano global, também a gente estava no lançamento e na definição das metas globais, né? Já referi também a Política Nacional de Promoção da Saúde e todos esses desafios contemporâneos, né? Desde, enfim, os temas das doenças crônicas, mas essencialmente o tema da cultura de paz, né? Então, foram muitas políticas públicas baseadas em evidências, e todas essas informações, todos esses inquéritos e sistemas, para apoiar o desenvolvimento dessas políticas, né? Enfim, eu retornei para a universidade em dezembro de 2015, a partir de 2016. Tudo isso vem para esse coletivo, né? Então, é como incorporar iniciação científica, né? Mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos,
E sempre nesse compromisso, olha, são inquéritos, né, são pesquisas aplicados à saúde pública. Como é que a gente, de alguma forma, pode devolver com essas análises, sempre nessa perspectiva, né? Entendendo as desigualdades sociais, entendendo a necessidade, de alguma forma, da gente apoiar o SUS nas suas inúmeras demandas, né? Então, aqui são algumas fotos do grupo, aqui o Cimar, né, que foi do IBGE, chegou a ser presidente interino do IBGE, e sempre nos apoiou em tudo, em todas as pesquisas, né? Eu novamente aqui trocando os botões, né? Aqui, essa foto, né, foi da semana passada, né, no prêmio bem recente, né, lá do CNPq, com a Rosânia e com o Faustinho, mas ali tem fotos da Brasco, com o professor Maurício, né, essa daqui, momentos festivos também, em dezembro, a professora Tércia também está aqui conosco, né. Enfim, são muitos momentos de muita alegria aqui, a minha Bibique Franciele, quando ela se graduou, e aqui a presença do Moussen, da Fátima, né? Essa é uma reunião lá no... Acho que é da Brasco essa, a última Brasco. Não, essa tem mais tempo, não foi a última Brasco, não. Mas, enfim, são sempre momentos queridos, né? Ali a professora Peninha. Enfim, aqui é interessante a sintonia, sem combinar todo mundo na mesma paleta, né? Aliás, paleta foi um nomezinho que entrou no nosso dicionário graças à Comunica, né? Bem, enfim, aí a gente achou que era hora de dar um passo à frente, né? Então, o Obdante, ele nasceu pelo trabalho das PIBICs, né? Então, elas começaram a dizer, a gente precisa comunicar, você tem muito conteúdo. A logo foi feita pelas PIBICs, a primeira logo, né? E aí o site, eu acho que ele dá mais potência, ele traz visibilidade para todo esse trabalho e uma nova forma de comunicar que a gente está aprendendo, né? Então, isso foi desenvolvido pelo grupo da Áurea, né, pelo Daniel, e aí com toda a complexidade da logo, né, o que eles falam é um one page, né? Então, quem somos, inclusive com o desafio de colocar contato, que eu estou morrendo de medo, né? Com medo de se explodir, de ter perguntas que a gente nem consegue dialogar a tempo, né? Porque é isso, a gente não tem pessoal dedicado para isso. Então, vamos ver. As áreas de atuação, que depois a gente vai detalhar isso tudo para vocês, a equipe que eu vou mostrar também, as publicações, então o Daniel conseguiu colocar lá todas as publicações e com localizadores, eu falei que isso vai simplificar bastante. Agora a gente pode ir lá no site, né? Porque antes eu ficava digitando no Cielo e tal. Enfim, notícias e eventos vai puxar automaticamente do Instagram, e os cursos que a gente executa, né? Bom, então, áreas de atuação, daqui a pouco a gente monta uma mesa, né, onde a Gisele, a Crisia, o Léo e a Laís, né, e a Érica vão explicar para vocês todas essas 4 grandes áreas: inteligência artificial, prevenção de violências, carga global de doenças do Brasil e vigilante, tá? Da equipe, então, as publicações a gente tem dividido em artigos para localizar, né, todos os artigos com palavras-chave. Também tem os livros e os documentos de referência, um pouco que eu falei na abertura. De repente, a gente descobriu que esse livro de avaliação de atividade física ele não estava mais disponível. Então, agora eu acho que a gente tem um local que reúne tudo isso, onde ele não vai ter o link quebrado, né? Notícias e eventos, puxando do Instagram, né? Os cursos, inclusive aqui dando destaque também para o curso do GBD, né? Então, quem somos, né? Um grupo de pesquisa da UFMG dedicado ao estudo da morbimortalidade por DANTE e seus fatores de risco,
atuamos com responsabilidade ética, compromisso com a transparência e uso de abordagens inovadoras, sempre em busca de soluções que beneficiem a sociedade. E todos esses textos foram feitos por esse coletivo, que está aqui, pelo grupo que eu vou nominar daqui a pouquinho. Né? Foi um trabalho bem coletivo, onde a gente colocou lá no Drive, ia completando, né? Aí a Larissa e a Gisele, não, isso não está bom, vamos mudar. E destacando que a Larissa também tem muita experiência. Ela tem um Instagram que é dos mais famosos aqui do grupo, né? Ela tem milhares de seguidores, né? Então ela é uma influencer da epidemiologia e nos ajudou muito. Não é isso, professora Larissa? Então, o objetivo do grupo é desenvolver estudos sobre a mortalidade por Dante e seus fatores de risco, contribuindo para o avanço científico, a formação de profissionais qualificados e o fortalecimento das ações de saúde pública no Brasil. Né? Então, aqui são as nossas 4 linhas do site, né? Que depois tem uma mesa específica sobre isso. Né? Alguém tem que admitir a Letícia que ela caiu aqui. Tá. Então, agora a gente tem uma possibilidade, tem lá em publicações, tá? Então, ele tem 3 opções, né? Artigos, livros e as referências, né? Onde podem estar livros e às vezes até outros materiais, né? Então, eu fiz aí uma pequena, só para demonstrar para vocês, né? Resultados, aí eu coloquei lá, fatores de risco. Foram 4 páginas, então isso aqui deve ter mais de 40 artigos. Aí eu busquei lá, professora Cecília Minaio, né? Minaio, digitei lá. Então, eu descobri que tem, sei lá, tem uns 9 artigos com a presença, né, da professora Cecília Minaio e do nosso grupo, inclusive da Fabiana. Cadê a Fabiana? A Fabiana, um dos artigos da tese dela, também a Minaio é coautora. Né? Então, essa é a nossa equipe, né? Eu como coordenadora, e todos também pode clicar lá, tem o linkzinho do Lattes. Né? Então, essa é a equipe de pesquisadores do Obdante. Né? Então, aqui eu gostaria também de fazer um agradecimento especial para o professor Tom Ribeiro, né? Inclusive, o nosso site está hospedado lá no Telesaúde, né? E a gente divide a coordenação do Carga Global de Doenças. Né? A minha querida Gisele Nepomuceno, né? Então, ela é vice-líder do grupo, né? E trabalhou ativamente nesse site, em todos os materiais. Né? Minha querida Mariana Filizino, né? Está dando aula, né? Enfim, a Larissa, né? Então a Larissa foi um achado, né? E foi ótimo porque ela estava na Federal do Ceará e depois conseguiu vir para cá e compõe ativamente o grupo. O Guilherme Augusto, que ficou como pós-doc 2 meses e logo já entrou lá na Federal Fluminense, né? O Marco Aurélio, meu querido Marco, né? Então era mestrando da Peninha, né, doutorando da Mariana, e agora ocupa a mesma sala, né, da orientadora dele, que está super orgulhosa. Né? A Nádia, ai, que fofa, né? Foi mestranda, doutoranda e agora um orgulho, né? Professora da Faculdade de Medicina. Né? A Rafaela, que ajudou a beça, gente, né? No tema agora está de licença, né? No Note Viva, né? O professor Jorge Gustavo, né? Meu querido professor, né? Então, assim, Jorge Gustavo é um dos fundadores, né, dessa temática aqui, né, com muita liderança, né? Então, trabalho belíssimo, né, aqui na epidemiologia. A professora Dalgisa Peixoto, a professora Elaine Machado, ambas são da Faculdade de Medicina, e tem uma atuação muito grande na temática da violência, no Note Viva. A gente está lançamos, né, o aplicativo do Note Viva, e agora a gente vai conseguir o registro pela UFMG. Né? A Tânia, até outro dia doutoranda, a Tânia eu acho que não veio, né?
da Educação Física. A Fátima Marinho, né, muito querida, também trabalhou muito comigo no Ministério da Saúde, agora ela compõe grupo. A professora Alana, né, que entrou recentemente mestranda, doutoranda, pós-doutoranda, e agora um orgulho, né, professora Alana e professora Ana Carolina Gomide, né, então, agora são colegas, né, isso é muito legal no grupo, porque, assim, os mestrandos, PIBIC a gente ainda não tem, né, mas mestrando, doutorando e depois colega de departamento, né, é uma alegria, uma honra, né. Isabela Vitral, né? Isabela, doutoranda, né, pesquisadora do grupo, e agora a Isabela foi responsável pelo Linkage, está com um papel fundamental de capacitar 5 ou 6 pesquisadores na temática do Linkage, né? E a gente também juntos, estamos juntas no projeto aí do NHR, né? O Adalto Soares, que foi nosso, foi meu pós-doc, trabalhou no Ministério da Saúde, né? Comigo, e trabalhou como pós-doc, que ajuda muito no carga de doenças, né? O Tiago também doutorando, né? E agora pesquisador do grupo, né? Enfim, em breve também vários desses aqui devem ser docentes dessa universidade, né? O Marcos Gonzaga, ele é professor da Federal do Rio Grande do Norte, ficou conosco durante 3 meses, né? Já voltou, mas assim, um trabalho incrível para, né, como demógrafo para os denominadores, e inclusive com denominador por raça-cor, que é o nosso próximo trabalho com carga global de doença, é fazer estimativas por raça-cor, né? A professora Sheila Latim, né? Muito querida, voltou para a USP, mas continua inserida no grupo, inclusive ajudando, né, o Marcos, a minha, o Léo, nas análises aí do Notiviva, né? A Sheila Lima, do Ministério da Saúde, né? O Ademar, também, do Ministério da Saúde, tem trabalhado, o Ademar, muito no tema de códigos Garbage, e a Sheila no tema da violência, né? Aqui são os nossos pós-docs, né? Então, a Regina Bernal me acompanha desde o Ministério da Saúde, né? Com a mostrista, do Vigitel, do Viva, né? E enfim, agora está muito atuante no tema da inteligência artificial. A Laís, cadê a Laís? A Laís é um orgulho, né? Então, doutoranda, né? E agora, enfim, pós-doutoranda, e trabalhou muito pesado também aqui no site, né? Então, ela vai apresentar o Carga Global de Doenças, né? A Fabiana Dias, né? Então, também minha aluna de mestrado, de doutorado, agora com muita alegria volta para o pós-doutorado em tempo integral, né? Já tinha até citado aqui da sua coautoria com a Cecília Minaio, né? A Ledinha, né? Então, a Leda é professora na Federal de Sergipe, está conosco aqui, cumprindo até maio, né, formalmente inserida no programa de pós-graduação aqui da enfermagem, né? A Crísia, que está online, a Crísia também me acompanha há 6 anos. Ela foi doutoranda do professor Gustavo, e, enfim, a todas as frentes, né, das análises de inquérito, né, agora com inteligência artificial, grande companheira. Juliana Bottoni, é estatística, né, está também formalmente inserida como pós-doc aqui no programa de enfermagem, tem uma grande contribuição, está apoiando nos inquéritos, no linkage, na inteligência artificial, então os estatísticos acabam transversalizando tudo, né? O Edmar não pôde estar trabalhando hoje, né? Super querido também, o Edmar, tudo isso, né? Doutorado, pós-doutorado, voltou agora recentemente. Então, é uma equipe muito aderida e que a gente, enfim, tem muito carinho, né? Assim, viram amigos pesquisadores. O Luiz, né? O Luiz eu divido com o professor Gustavo, né? Então, super querido. Ele fez
o mestrado e o doutorado com o professor Gustavo, o pós-doutorado formalmente com o professor Gustavo, mas, enfim, a gente divide, né, Gustavo? E a Érica, enfim, muito querida, fez doutorado com o professor Otaliba, né, que é super querido, foi meu chefe lá no Ministério da Saúde, e eu conheço a Érica de muitos anos, e agora ela está conosco na discussão de códigos GARBA, de carga global de doenças, né? Então, e temos a felicidade de tê-la hoje também, e ela vai falar um pouquinho sobre o tema de códigos GARBA, de o que vem pela frente, né? Dos doutorandos, a Maria Alice, que eu acho que também está trabalhando hoje, a Evelyn também está trabalhando, e o Gregório, que está ali atrás, muito bem. Então, a Gregório está inserindo também no tema da inteligência artificial, né? Da equipe aqui de mestrandos, né? Sem o Léo e sem a Bárbara, esse site não sairia nem esse evento, né? Eles foram diretamente os responsáveis e todos nós fomos para ajudá-los, e o Léo ainda tem mais uma coisa, ele aprendeu com o Daniel a fazer ajustes no site, né? Então ele está super fera. E o Elton defende no final do mês, né? Então também ele é co-orientado pela Carolina. A gente faz isso também, né? Então é uma rede de ajuda, né? Então o pós-doc ele vai ajudar o doutorando e o mestrando e assim sucessivamente. As nossas queridas Rosânia e Gleiciane, que são responsáveis por toda a parte de comunicação administrativa. Quando a Gleiciane entra de férias, a gente para metade das coisas administrativas. Essa semana deu um problema lá da FAPEMIG. Nossa, eu queria morrer, porque a Gleice está de férias, eu não sabia como fazer, chamei todo mundo. Acho que conseguimos resolver, mas com a Gleice a gente resolveria em 5 minutos. Ué, eu não tenho as Bibi? Tem que voltar, então. Dei 2 cliques, muito bem. A Tereza, a Flora, a Esther, e está faltando a Gabriela. Entrou essa semana, mas já participou ontem da atividade de extensão lá no IMA com a Ivone. Então, muito obrigada, meninas. E essa turma aqui é responsável praticamente pelo Instagram, né? Insere conteúdo é a Tereza aqui. A Tereza é fera. E ela tem um Instagram também, daqui a pouco está competindo com a professora Larissa. Super, super requisitado, né? Bem, eu acho que era isso, né? Então, naveguem pelo site, acho que vai valer super a pena, né? Então, muito obrigada. Agradecemos a professora Débora Malta e o Daniel Casagrande pelas apresentações. E dando prosseguimento à nossa programação, teremos agora a apresentação do arcabouço do site do Obdante. Para compor a mesa de apresentação, convido a professora doutora Gisele Nepomuceno de Andrade, professora da Escola de Enfermagem da UFMG e membro do Obdante, a pesquisadora Érica Aquino, da Fiocruz, a residente pós-doutoral Laís Santos de Magalhães Cardoso e membro do Obdante, de forma remota, a residente pós-doutoral Crisian Saar Gomes e membro do Obdante, o mestrando em saúde coletiva da Escola de Enfermagem da UFMG, Leonardo Lemos, e membro do Obdante. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade para iniciar as apresentações. Foi a palestra. Léo cuidou até disso. Foi. Bom, gente, bom dia para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho dentro do site, tem as áreas de atuações. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas.
eu só queria manifestar a minha alegria de estar nesse momento, no lançamento de um site. Quem me conhece um pouco mais pessoalmente sabe quanto eu sou crítica aos processos de comunicação científica, porque às vezes a gente precisa, né, lançar todas essas questões, mas às vezes a gente se perde um pouco, né, entre a informação e o que a gente precisa fazer nos nossos processos, enfim. E, de repente, a gente está lançando um site, né, que é um dos primeiros instrumentos que a gente sempre usou nessa era digital, foi o que a gente sempre começou, é familiar a todos, é um lugar mais definitivo, um lugar que a gente consegue falar muito sobre os produtos, sobre os resultados, sobre o conhecimento, e menos de pessoas, né? Aquela questão de quem estar ali na frente daquilo tudo, são muitas pessoas, e a gente volta muito o olhar para os resultados, para os produtos, para o conhecimento que a gente está ali desenvolvendo. Então, assim, é muito bom esse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre a gente... Não. Saiu prevenção de violências, Léo. Acho que você começa. Bom, então é isso. São 4. Aqui ficou como linha de pesquisa, mas é mais área de atuação, né? Como a Débora falou no início, são 2 linhas de pesquisa cadastradas no observatório. E então vamos começar pela do Léo, que é a de violência, prevenção da violência. Então, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes no auditório e quem está online. Eu vou começar apresentando um dos eixos do grupo do Obidante, que é de prevenção de violência, e onde que vai estar alocado todas as pesquisas, publicações voltadas para essa temática. Então, aqui a título de introdução, né, a prevenção de violência, a gente desenvolve pesquisas voltadas para a prevenção e ao controle das violências, analisando seus determinantes, impactos e interrelações com as danças e com a qualidade de vida das populações. Essa aqui é uma linha do tempo da Rede Viva, né? O Viva Inquérito, que foi realizado nesses anos, está faltando colocar o 2024, mas nós vamos atualizar no site. E esse é o produto desenvolvido desse eixo do Obidante, que é o Note Viva, que é um aplicativo voltado para a capacitação de profissionais de saúde, estudantes da área da saúde, sobre o preenchimento de qualidade da ficha de notificação individual. Esse é o site propriamente dito, que vai ficar alocado todas as pesquisas envolvendo a rede de prevenção de violência. Aqui eu apresento para vocês no site as notícias, linkadas junto com o Instagram, as principais notícias que o grupo vai estar publicando, postando nas suas redes. Os eventos de ações e extensões que as nossas parcerias vão estar sendo postados aqui, eventos futuros, como o lançamento do site, o webinário, que foi um evento realizado pelo Grupo do Obidante, parceria, né? Vai estar alocado aqui no site. As últimas publicações e o contato do Instagram, o Obidante, o canal do YouTube, que agora nós temos um canal do YouTube, e o Fale Conosco, que é o faleobidante@gmail.com, é o canal de comunicação com o grupo de pesquisa. É isso. Agora sou eu mesmo. Bom, então, esse eixo do site, né, Vigilância das Dantes, acho que é um dos eixos
que engloba quase que tudo, né, quase que todos os estudos. Vai entrar também algumas questões relacionadas à violência. Então, acho que é o maior eixo aqui dentro do site. E, bem brevemente, né, que vocês vão encontrar dentro dele produções, análise e uso sistemático das informações sobre as doenças crônicas, a partir do material produzido pelo grupo nesse eixo, identificar padrões, tendências, desigualdades que não revelam na observação isolada dos serviços de saúde, que emergem de informações que são qualificadas, integradas e analisadas de forma sistemática a partir de dados de morbidades, incapacidades e mortes. Então, aqui vai ter um material imenso, né, principalmente de artigos científicos sobre a vigilância das DANT. Só que tem um destaque, né, eu não vou ficar muito nesse conteúdo, que é um conteúdo muito conhecido já da professora Débora, mas dentro da linha da vigilância, a gente veio com uma identidade voltada para a educação, para enfrentamento desses agravos, que é complexo, né? A gente sabe que é complexo, que é difícil a vigilância local, principalmente quando a gente fala dos municípios. Então, a gente construiu dentro desse eixo uma identidade para trabalhar com as questões de educação. Aqui, dentro desse, a gente está chamando de uma identidade, o vigilante, né? Eu queria reconhecer muito o trabalho da professora Larissa, que contribuiu desde a criação da identidade até o material que eu vou apresentar, ela é basicamente a responsável por ele. Dentre os materiais, um que está muito próximo, né, de ser lançado, essa é uma capa provisória, é um e-book que a gente fez em cima do caderno de indicadores do Plano de Dante, né, uma parceria do OBDANTE com a Coordenação Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis e a Coordenação de Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes, Promoção da Cultura e da Paz, do Ministério da Saúde. Então, é uma capa provisória, por enquanto, a gente está finalizando essa parte de diagramação do material. E o caderno, né, que o Ministério já vinha publicado em cima do Plano de Dante, ele trabalha com 23 principais indicadores para que a gente possa fazer a vigilância. E a gente começou a perceber no grupo, eu e Larissa fomos na oficina que o Ministério da Saúde realizou para capacitar os estados sobre o tema da vigilância, e começamos a perceber quais eram as dificuldades desde o nível estadual para trabalhar com esses indicadores, e são muitas as dificuldades de quem está no nível estadual. E a gente ficou pensando, que dirá no nível municipal, né? Os profissionais da área da vigilância devem estar encontrando dificuldades semelhantes a que a gente está vendo aqui no nível local. Espera que esse negócio é ao contrário. Devem estar encontrando dificuldades semelhantes ao que a gente viu no nível estadual, também deve estar no nível municipal. Então, foi um material que a gente aproximou do Ministério, mas para atingir tanto os estados e também conseguir o maior número de municípios que a gente pudesse atingir. Então, esse e-book é para apoiar gestores, profissionais, pesquisadores na tomada de decisão informada. Ele é dividido em capítulos temáticos, tem exemplos práticos, a gente escolheu trabalhar com vídeos para ilustrar como é que se calcula, como é que se interpreta esses indicadores. Metodologias de cálculo dentro dos vídeos, para a pessoa entender como é que se chega naqueles cálculos que são complexos. E interpretações epidemiológicas, que também é outro passo que a gente sente que falta, né? Talvez muitas vezes a gente tem ali a análise da situação, mas tem uma dificuldade de sair desses dados e levar esses dados para as ações, né, de vigilância dentro dos territórios, e a gente trouxe um pouquinho dessas interpretações epidemiológicas para principalmente o município. A gente pensou muito em município quando a gente estava trabalhando esse material, para que eles possam conseguir utilizar o dado e aproximar da realidade territorial deles e conseguir aplicar, né, a gente fazer uma vigilância mais ativa.
Aqui é só um exemplo dos vídeos que a gente tem dentro do a logo que a gente ama. É a vinheta que a gente ama. Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, DCNP. A taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis reflete a mortalidade de pessoas por neoplasias, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças... Eu vou pedir para o Léo adiantar um pouquinho para uma parte que a gente mostra como que os cálculos foram trabalhados no material. De qual minuto que é? Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, DCNP. A taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis reflete a mortalidade de pessoas por neoplasias, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Não conseguimos pegar a parte específica do vídeo, ele é muito grande para a gente passar ele todo. Mas são mais ou menos 5 vídeos de 6 minutos dentro desse material, para a gente conseguir trabalhar todos os indicadores e trabalhar de uma forma mais próxima de quem tem dificuldade com cálculos, estatísticas. E como produto, eu vou mudar de slide. Tá bom. Bom, e como produto desse e-book, que vai ser, ele está pronto, né? A gente está na fase final dele. A gente espera que seja entre agora, abril no máximo, né, Larissa, para a gente conseguir publicar esse material. E como produto dentro deles, né, a gente tem uma planilha automatizada com os 23 indicadores que basta o município alimentar com os dados de óbito, dados populacionais, e ele já sai com todos os indicadores calculados, com as taxas padronizadas. Aqui a gente trouxe um exemplo de por exemplo, Juiz de Fora e Belo Horizonte teriam as taxas calculadas aqui, por exemplo, 2015 a 2030, que é o intervalo, né, de segmento do plano. Então, já viriam as metas intermediárias para cada município calculadas, uma tabela de interpretação para ele entender como ele está no início da meta para o final, que é 2030. Então, com os 23 indicadores do plano, qualquer pessoa consegue alimentar essa planilha e interpretar os indicadores para a gente poder fazer um enfrentamento mais forte, né, da vigilância das doenças crônicas. Vai junto também com esse material a ficha de extração, como é que acontece a extração dos dados, porque a gente viu que tem gente que não sabe, apesar de estar dentro dos serviços de vigilância, não consegue extrair o dado, né, da forma adequada. Então, para cada indicador tem um modo de extração do dado. E essa planilha automatizada, mais o próprio e-book e os 5 vídeos que vão dentro dele, né? Então, da minha parte, encerrou. Esse material, gente, muito em breve, visitem o site, que vocês vão encontrar ele na íntegra dentro, com todo esse material, com as planilhas, e ajudar a gente a divulgar também para as ações, quem trabalha em municípios do interior, que tem dificuldade com isso, para que eles possam trabalhar.
sistema de informação, né? Então, ele é abastecido por preenchimento de fichas do serviço, e aí a gente usa a partir deles. Pensando mais para frente, a gente poderia colocar esse sistema no próprio site, onde a gente poderia, em vez da pessoa alimentar a planilha, ela poderia alimentar o sistema, fazer um relatório mais visual para eles. Um dashboard. Um dashboard. E como observatório, você teria todos os dados de forma rápida de qualquer estado do Brasil, cidade, como isso. Podemos pensar nisso. Acho que é interessante, não muito dado para a gente. Irão comprar. Bom dia, meu nome é Érica. Eu queria primeiro agradecer à professora Débora a oportunidade de participar desse grupo e a oportunidade de convite para estar aqui. E parabenizar pela iniciativa também, agradecer a todos os presentes, todos os colegas e todo mundo que está online também. Assim? Obrigada. Eu não sou da comunicação. Então, eu vou falar um pouco sobre os garbage codes, que foi uma temática que a gente optou por incluir dentro do tema da vigilância de Dante. Eu vou explicar o porquê que a gente quis incluir isso no site, qual que é a importância disso. E para isso eu vou fazer uma digressão, começando falando pelo reizinho dos sistemas de informação, o mais robusto dos nossos sistemas de informação, e acho que o mais longevo também, que é o sistema de informações sobre mortalidade. Respondendo um pouco a pergunta do Daniel, alguns dos dados que são usados nos cálculos, eles vêm do sistema de informações sobre mortalidade, mas daí as pessoas dos serviços têm que coletar ele no formato que é necessário, a partir do sistema de informação. Então, ele foi criado pelo Ministério da Saúde em 1975, e lá estão registrados todos os óbitos que ocorrem em território nacional, então tem mais de 1,5 milhão de óbitos por ano registrados lá, e ele serve de base para diversas análises de mortalidade, vigilância em saúde, planejamento e tomada de decisão. Muitos desses indicadores do qual a professora falou agora, tem como fonte de dados o sistema de informações sobre mortalidade. Apesar de ter vários desafios que ele enfrenta, desde 2015 ele é avaliado com 4 estrelas pela avaliação internacional do IHME. E o documento base do SIM é a declaração de óbito. Ela é preenchida pelo profissional médico, o preenchimento é um ato médico. Ela assegura direitos civis, então, para fazer sepultamento, precisa ter a declaração de óbito, e ela é fundamental para essas análises que a gente faz de epidemiologia e de saúde pública. Os dados que estão incluídos nela são fundamentais. Ela é constituída por 9 blocos, que têm informações sobre a idade, o sexo do falecido, o local de ocorrência do óbito, de residência da pessoa, e as condições e causas que levaram ao óbito, que é o que a gente vai focar um pouco mais aqui. Elas são digitalizadas e integradas ao banco de dados oficial, isso é feito pelas secretarias municipais e estaduais de saúde e Ministério da Saúde, e aí compõe um banco de dados único, né, anual. E um dos campos, que é o campo que é mais importante para a gente nessas análises que a gente faz, é o campo da causa de óbito. Ele está incluso dentro do bloco 5, que tem do bloco 5 da declaração de óbito, que tem a descrição da sequência de acontecimentos que levaram ao óbito. A causa básica de óbito, que é o campo que a gente, de fato, usa para fazer as nossas análises, principalmente, ele diz respeito à doença, lesão ou circunstância que dá início à sequência de eventos que resulta na morte, então, o que originou a causa desse óbito. E tem outros campos também que são a causa intermediária, a causa imediata ou terminal. Se a causa básica não estiver bem definida, a gente não tem informação de qualidade. Então, eu não sei exatamente do que aquela pessoa morreu, eu não consigo fazer a análise em nível populacional e direcionar políticas públicas para essas causas, para mitigar essas causas.
E aí a gente entra na questão realmente dos garbage codes, que é o que a gente veio abordar principalmente aqui, né? Os garbage codes são causas que não deveriam ser consideradas como causa básica de morte. Elas não deveriam estar ali no campo de causa básica de morte, porque elas são genéricas, inespecíficas ou mal definidas. E elas dificultam a identificação da verdadeira causa, da verdadeira origem do óbito, né? E distorce as estatísticas. Então, a gente não consegue saber e direcionar políticas públicas para óbitos que a gente não sabe exatamente a causa. E aqui no Brasil, a gente tinha, em 2000, um percentual de 47% de garbage codes dentro de todos os óbitos do país, então é alto, e isso atrapalha as nossas estatísticas e as nossas políticas públicas. A gente teve uma redução contínua até 2018, mas ele teve um recrudescimento disso. É importante ressaltar também que nem todos os garbage codes são iguais, eles têm níveis de implicação diferentes para as políticas públicas, desde um nível 1, que é uma implicação mais grave, então, por exemplo, quando o médico coloca a causa básica do óbito como parada respiratória, eu não consigo direcionar a política pública para isso, eu não sei o que aconteceu ali. Mas se ele põe um nível 4, por exemplo, que seria, por exemplo, um acidente de transporte terrestre, mas que ele não especifica a modalidade de vítima, se é um pedestre, se é um ocupante de automóvel, ocupante de motocicleta, eu já consigo direcionar alguma coisa, por exemplo. Então, é um nível menos grave. Para enfrentar os garbage code, a gente precisa, as ações principalmente precisam ser voltadas para a melhora do preenchimento da DO, declaração de óbito, a capacitação profissional, a investigação dos óbitos, a qualificação da codificação, que esses óbitos são classificados de acordo com a CID-10, o monitoramento da qualidade, monitoramento contínuo da qualidade dos dados, que a gente viu ali que teve uma piora depois de 2018, e também a gente consegue fazer, para minimizar danos, consegue fazer a redistribuição dos garbage codes quando a gente vai fazer análises epidemiológicas. E é isso que a gente principalmente viu a necessidade de fazer uma capacitação a respeito disso. Nessa técnica de redistribuição, a gente redistribui proporcionalmente os garbage codes para causas específicas de óbito. Então, ali tem um exemplo de um gráfico mostrando essa redistribuição proporcional para as causas target, e daí, com isso, a gente consegue ter uma estatística mais real do que seria usando os dados brutos. E aí, pensando nisso, o grupo da Rede GBD, do Obdante e o Ministério da Saúde desenvolveram um algoritmo no R para automatizar essa redistribuição dos garbage codes. Esse pacote aplica os métodos com os dados brutos do SIM e a gente consegue fazer nele a redistribuição por município, sexo, idade e tem tratamento dos dados nulos também. As funções são validadas e tem uma atualização contínua disso, e ele está, toda a documentação, quanto o pacote, estão disponíveis dentro do site do Obdante para serem baixados, então estão acessíveis lá. E a partir disso, a gente verificou essa necessidade de capacitação, e a gente, conforme a professora Gisele falou sobre os vídeos que ela fez para a parte dos indicadores, a gente também elaborou vídeos que vão ser lançados ainda, que é uma próxima etapa, sobre o que é o garbage code e a importância deles na qualidade das estatísticas de mortalidade, e um outro sobre a redistribuição em si, e aí falando sobre o pacote no R, e é uma parte mais técnica, e a gente está elaborando também um e-book sobre a qualidade das estatísticas de mortalidade. Esses são os próximos lançamentos, então estão sendo todos preparados, e espero que fique muito legal. Eu agradeço, da minha parte é isso, agradeço e fico à disposição. Eu vou passar a palavra agora para a Crisian, que está online. Conseguem escutar bem? Sim.
salão, tá? Se está aparecendo. Apareceu? Sim. Meu nome é Crícia. Como já foi dito pela professora Débora, nós temos 4 áreas de atuação dentro do Obedante. Eu vou falar um pouquinho sobre a linha de inteligência artificial e doenças e agravos não transmissíveis. Então, nessa linha, nós atuamos na interface entre saúde pública, ciências de dados e inteligência artificial, desenvolvendo estudos e soluções inovadoras para o monitoramento, a prevenção e o controle de doenças e agravos não transmissíveis. Mais especificamente, o que a gente trabalha? Com a integração de dados, onde nós reunimos, combinamos e padronizamos dados de diferentes fontes, permitindo que diferentes conjuntos de informações sejam analisados de forma unificada, consistente e ampliando, assim, a qualidade e potencial analítico dos estudos. Nós utilizamos principalmente as bases de dados provenientes de inquéritos em saúde, em especial o Digitel, integramos a informação demográfica, socioeconômicas e territoriais. Também desenvolvemos modelos preditivos capazes de estimar, analisar e mapear a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis em pequenas áreas. E atuamos também na geração de dados sintéticos em saúde, como uma estratégia para ampliar o acesso à informação, preservar a privacidade dos indivíduos e superar limitações associadas ao uso de dados sensíveis. Esse projeto de inteligência artificial ele está inserido no Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, que é o CIA Saúde, e tem a sede na UFMG. O CIA Saúde, como principal objetivo, criar tecnologias capazes de apoiar profissionais de saúde no diagnóstico, no tratamento e na prevenção de agravos, e também subsidiar gestores públicos e privados na tomada de decisões em saúde. Mais informações sobre o CIA Saúde podem ser acessadas pelo site específico disso. Esse projeto é financiado pela FAPEMIG, pela FAPESP, CNPq e pelo Ministério da Saúde. E ele conta, com uma equipe tanto de pesquisadores da área da saúde, como também das ciências de dados. A professora Débora, então, é a coordenadora da área da saúde, e Jussara é a subcoordenadora, ela é da área de ciências de dados. Então, tem vários pesquisadores, pós-doutorandos, PIBICs, e também de diferentes universidades, da UFMG, da Federal do Rio Grande do Sul e da Federal do Rio Grande do Norte. No site também a gente pode conhecer melhor os trabalhos que já foram publicados nessa temática. Ainda estamos iniciando, e tem muitos trabalhos que ainda serão publicados em breve. Então, seria isso. Obrigada. Então, pessoal, acho que eu sou a última. A gente já está, com o horário um pouco estourado. São mais alguns minutinhos. Obrigada, Léo. Então, a carga global de doenças é uma outra área de atuação do grupo, e essa área ela tem o objetivo de produzir análises, divulgar análises, sobre a carga de doenças e fatores de risco na população brasileira. Para tal, a gente utiliza as estimativas que são produzidas pelo IHME, que é o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, lá da Universidade de Washington, no escopo do Global Burden of Disease, que é um estudo, talvez todos aqui conheçam, que é o GBD. Então, esqueci disso. Então, dentro do escopo desse grande projeto,
Por que a gente utiliza essas estimativas? Porque o GBD é o maior e mais abrangente esforço, né, sistemático para poder quantificar a perda de saúde em diferentes locais, níveis, né, ao longo do tempo, de forma comparada, eventualmente, também com outros países. No nosso caso, a gente utiliza, eventualmente, para comparar com outros países, o Brasil, né, as estimativas do Brasil, mas o GBD ele é pensado para isso, né, utiliza modelagem robusta para permitir essa comparação entre diversos territórios, né, diversos países, e permite ainda estratificar por sexo e por idade, né. O mais recente estudo do GBD, ele é de 2023, então ele contempla uma série histórica de 90 até 2023, perdão, e aí oferece para a gente, então, um panorama, né, de abrangente da saúde mundial, captando aí também a pandemia da Covid-19. Então, são disponibilizadas 463 estimativas de causas, né, e fatores de risco, de lesões, desses eventos que eles têm, né, uma lista de causas, eles trabalham em cima dessa lista. São mais de 200 países e territórios, além de diversas localidades subnacionais, e aí é possível você identificar o comportamento, né, a tendência ao longo do tempo, nesses territórios, né, então, nacionalmente, regionalmente, em alguns desses territórios de forma mais local, e congrega mais de 19 mil pessoas, né, de diferentes países, de cerca de 167 países e territórios, colaborando na verificação das fontes dos dados que são utilizados e das estimativas produzidas, né? E aí o GBD do IHME tem uma parceria aqui no Brasil, né? Eles têm uma página, inclusive, que fala um pouco dessa parceria com o Brasil, e é uma parceria que se traduz, né, pela rede GBD Brasil. Eu coloquei um QR Code aqui para a página do IHME, onde vocês podem acessar especificamente, né, informações sobre o GBD, é um site enorme com várias informações, mas falando da gente, né, do Brasil, então, essa é a logo da rede GBD Brasil. É uma rede, então, que inicialmente ela foi liderada pelo Ministério da Saúde, e depois a UFMG tomou a frente, né, a partir de 2014, então é a UFMG que está à frente da rede GBD Brasil. A princípio, a professora Elizabeth França assumia esse posto, e atualmente, né, a professora Débora Malta, o professor Tom. Mas, então, a gente, nesse tempo, nesses mais de 10 anos, a rede cresceu muito, e a gente chegou a um pouco mais de 200 colaboradores da rede GBD Brasil, e ela abarca aí, né, um rol bastante grande de instituições, né, então são instituições de ensino e pesquisa, e gestores de governo, organizações não governamentais também. Então, a professora Débora Malta é a coordenadora da rede GBD, ao lado do professor Tom, tem um currículo que eu vou pular, é de tão grande que são esses currículos, né? Mas o que essa rede GBD Brasil faz, né? Então, ela colabora diretamente com a IHME, enviando bases de dados, fazendo a revisão das estimativas que eles produzem, colaborando na produção científica global, promovendo cursos presenciais e online, eventos, congressos sobre a metodologia de GBD, sobre as estimativas, sobre as análises que são produzidas, né? Produzindo análises específicas para o Brasil, para os estados, e também a gente tem essa parceria tão profícua que eles produziram uma base específica para a gente, né? De municípios, estimativas por municípios que a gente agrega por regiões de saúde, e essa rede também promove a divulgação de resultados de GBD na mídia, através de entrevistas para rádio, televisão, né, jornais. E aqui, dentro do site do Obidante, vocês conseguem acessar, né, também, vocês conseguem um caminho para acessar o site da Rede GBD Brasil, que a gente tem um site, né, então vocês, nas áreas de atuação, como vocês viram, né, tem essas 4 áreas, vocês conseguem, tem um campinho ali para carga global de doenças, basta clicar e vocês serão redirecionados para o site do GBD Brasil, né? E a gente tem essa cara aí, a home dele tem essa cara. Então, a gente tem informações sobre a rede GBD Brasil, sobre o estudo GBD, e um acesso para o curso online, que é uma versão autorizada e traduzida para o português e para o espanhol, dada a parceria que a gente tem também com, né, países de língua portuguesa e
e de línguas do Mercosul. E aí, quem tiver interesse em fazer o curso, basta acessar e escolher ali o curso em português. Tá? E aí, voltando, então, para o site da Rede GBD Brasil, tem um menu superior onde vocês acessam algumas das informações que estão na home, né? Então, sobre o site, sobre a rede, sobre o estudo de EBD, e a nossa cereja do bolo é o painel de dados de mortalidade por regiões de saúde brasileiras, né? Que foi, acho que, talvez o maior objetivo, né, de fazer esse site da rede, de divulgar essas estimativas de taxa de mortalidade por regiões de saúde. E aí vocês conseguem fazer alguns filtros, né? Tipo de taxa, se bruta padronizada, escolher por ano, por causa de morte, né? Então, o GBD tem uma lista pareada aí com a CID. Vocês conseguem selecionar a causa, filtrar a apresentação de dados por quintis, decis, e também fazer filtros por regiões de saúde, a depender da UF, né? Vocês podem selecionar uma UF ou mais de uma UF ou todas. Tem uma visualização que é um gráfico de dispersão sobre as taxas sem correção do GBD e com correção, e a série histórica em que vocês conseguem filtrar por região de saúde, né? Analisar as taxas de mortalidade corrigidas por região de saúde, numa série histórica. A gente tem um item também do site em que a gente fez, assim como no site do Obidante, né? A gente fez um repositório das produções da rede. Eu não sei, já perdi a conta agora, não sei quantos artigos a gente tem até o momento, e está desatualizado, eu confesso, a gente precisa, é um trabalho muito árduo esse, né? Essa dinamicidade. Mas a gente tem filtros também, vocês podem buscar por ano de publicação, pelo periódico, por assuntos, ou digitar livremente um termo, o nome de um autor, vocês vão conseguir recuperar os artigos. Tem um item do site que a gente acha, né, que é relevante para vocês entenderem também, porque a gente disponibiliza uma linha do tempo da rede, né, quais foram os eventos que marcaram a ação dessa rede, a atuação dessa rede. Então, em 2024, a rede completou 10 anos. E tem um item de notícias também. Bom, é isso, gente. Então, a gente faz o convite para que vocês acessem o site. Agora nós convidamos todas e todos para o Coffee Break, preparado especialmente para este encontro, e também para visitarem os estandes localizados no hall do auditório, onde será possível conhecer melhor as iniciativas, projetos e produções relacionados ao Obidante e as instituições parceiras. Agradecemos a presença de todas e todos e desejamos que o Obidante se consolide como um importante espaço de produção, compartilhamento e difusão de conhecimento em saúde coletiva. Obrigada.